Bem, primeiro notei que o colega Renato está muito emocionado. Cita de forma muito, vamos lá, assim, com convicção, o nome do antigo Presidente da República, o engenheiro Filipe Nunes. Teu colega, Bom, na engenharia. como é que funciona isto? Sim, mas é verdade. Sim, como é que funciona isto? O observador não tem muito poder para tomar uma decisão em qualquer que seja o processo eleitoral. O Renato sabe muito melhor do que nós. É convidado somente para ir assistir o processo, emitir uma opinião. Estava aqui agora a dizer o Dr. Gundana que chegou-se a um acordo que, em algum momento, devem ter uma única voz. Isto é outro assunto que temos que debater. Fica a ideia de que se tenta transmitir no final do dia de que os observadores vão somente buscar as coisas boas que acontecem e não revelam as coisas más que acontecem durante um processo eleitoral. O outro assunto que não fica para trás é que o observador não tem como influenciar a tomada de decisão daqueles que vão votar, daqueles que vão ouvir a mensagem, muito pelo contrário, a decisão já é tomada. E olhando para a questão do histórico do país em questão, que é Guiné-Bissau, que tem um histórico longo em matéria de golpe de Estado, não seria diferente ter um golpe de Estado neste período. É bem verdade que é um golpe de Estado estranho, quando comparado com os outros golpes de Estado, mas eu frisei aqui a questão de como é que o Sr. Sissoko chegou ao poder, a maneira como tomou a posse, a maneira como dirigiu a sua nação. Portanto, há todo um caminho andado para mostrar que, de facto, o golpe de Estado era uma coisa inevitável dentro deste país, por mais que ocorresse ainda durante o processo eleitoral. Eu gostava de dizer que não consigo ver aqui alguma relação entre os observadores eleitorais para tomarem alguma decisão que seja plausível para aqueles que vão ficar no país, até porque o próprio Sissoko não está mais no país, está fora do país e provavelmente não volta ao país tão já. E quando for a voltar, não tem mais uma imagem boa em que os guineenses queiram voltar a votar nele. Portanto, para dizer que não consigo ver aqui alguma relação dos observadores, há de ser somente falacioso dizer que o observador buscar o exemplo mal do país, fica a imagem de que o país, nosso país, é um país péssimo para passar os exemplos às pessoas. Eu não quero concordar Muito com bem. isto. Doutor Moussa, vamos só dar um minutinho. Pediu a palavra o ilustre colega. Sim, olha, não é tomar decisão. De facto, os observadores não tomam decisão, mas influenciam. Pelas razões até que o doutor Gundana aqui levantou, de serem muitas das vezes, estarem intimamente ligados com os financiadores. Esses senhores não vão por acaso, quando há eleições no Zimbábue, destacam pessoas de partidos libertadores, quando há uma missão, eleições em Angola, quando há eleições nesses países aparentemente amigos, diga-se amigos do Partido Frelimo, faz este arranjo porque há um compadrio de que aqueles partidos amigos, é verdade que na Guiné não era o caso, não é Partido Libertador, mas há uma amizade, até pelo fato de ter vindo receber Chaves aqui em Maputo, é mesmo uma demonstração deste compadrismo. Então, o que esses senhores fazem enquanto missão de observador? Eles chegam, reúnem, desenham os mecanismos de atuação. Há um elemento comum que existe entre todos esses partidos, é que já estão a ser rejeitados pelos seus próprios povos. Então, eles quando vão ali não vão discutir mecanismos de proteção ou de observação do próprio voto enquanto voto limpo. Vão discutir alternativas ao resultado real. É isto que foi acontecer na Guiné-Bissau. Muito bem. Ilustre engenheiro, falava aqui, e é um fato que os observadores não têm nenhum poder de decisão. E é um assunto também que chamamos aqui à reflexão. Se os observadores não têm poder de decisão, inclusive a sua opinião não é vinculativa, o relatório que emitem à União Africana, como o caso, não é vinculativo, não influencia na decisão oficial do país. Então, por que precisamos de observadores nos processos eleitorais? O que é que os observadores fazem que, digamos, é relevante ao Estado de Direito Democrático no processo eleitoral? Qual a diferença entre acompanhar de longe, ver que o processo correu bem e estar lá simplesmente para emitir um relatório?
fazendo relação com aquilo que aconteceu na Guiné-Bissau. Já tínhamos recebido o relatório de que as eleições teriam corrido da melhor forma possível. No entanto, os militares vieram dizer que havia ameaças àquilo que era a estabilidade do país. Essas ameaças eventualmente podiam influenciar naquilo que é o processo eleitoral, por isso que foi suspenso. E depois já acompanhamos que aconteceu mesmo o golpe do Estado. Então, qual é realmente a necessidade de termos observadores? Bom, a engenharia costuma-se dizer o seguinte, que para tu teres a credibilidade é importante que vás buscar uma entidade externa para certificar os teus equipamentos, ok? Não há de ser diferente, perdão, não há de ser diferente para a gente olhar para a questão da Guiné-Bissau quando vai buscar num processo eleitoral uma equipa de observadores que vai analisar como o processo vai decorrer e emitir uma opinião, seja ela positiva ou negativa, a respeito do processo todo. Portanto, a função exclusiva do observador é apenas observar, analisar e emitir um relatório e dizer como este processo ocorreu. Portanto, é importante que sejam pessoas que venham de países diferentes, que não sejam pessoas daquele país que está a decorrer o processo eleitoral, para garantir a credibilidade do mesmo processo. Mas não é estranho que um processo que correu bem, segundo o relatório da missão, culmine com um golpe de Estado? O que está em causa aqui não é porque o processo tenha corrido bem e culminasse em golpe de Estado. É preciso olhar para a questão do histórico do país, Guiné-Bissau. Então, na Guiné-Bissau tem um histórico de golpe de Estado já há muito tempo. Portanto, podemos olhar da seguinte forma. Tudo bem que o senhor Sissoko estava fora do seu mandato, mas os militares também, sentindo-se ameaçados, viram a questão de poder, criaram uma condição de entrar ao poder da via militar, como sempre o fizeram. Portanto, eu estou em crer aqui que não tem nada a ver com a questão dos observadores, mas está muito ligado ao histórico do próprio país, que as pessoas assaltam o poder. E repara que falamos aqui ao longo do programa que não há chance nenhuma do Sissoko voltar ao poder um dia, primeiro pela forma como dirigiu a sua própria nação, que não gerou frutos palpáveis.